Oi, meus amores, eu me chamo Nizete Oliveira Finamor, fui a ovelha negra da família, sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo e esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Sabe aquele quarto mandamento da Bíblia, honrar pai e mãe? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque como você honrar pais narcisistas? Como honrar pais abusivos que nunca te honraram e nunca te respeitaram? Quando Deus te diz para você honrar pai e mãe, Deus está falando de pais gentis, pais amorosos, pais que tratam os filhos com respeito e protegem os filhos. Então, em nome desse quarto mandamento, honrar pai e mãe, muitas pessoas narcisistas e abusivas se apossaram disso para explorar os próprios filhos. Muitas pessoas hoje se encontram feridas, traumatizadas, porque acham que é quase impossível não seguir este mandamento. Elas não conseguem não obedecer esse mandamento, mesmo sofrendo abuso. Então, uma criança pode se apresentar bem vestida, uma criança pode se apresentar bem alimentada, uma criança pode ter uma casa para viver, ela pode até ter todas as suas necessidades supridas, exceto uma. Ela não tem as suas necessidades emocionais atendidas. Ela não recebeu o principal, que é o amor, o afeto, a proteção, a segurança, a apreciação. Essa criança pode não ter danos físicos, mas à medida que ela vai crescendo, o espírito dela vai encolhendo. A luz dessa criança foi se apagando. Porque foi isso que aconteceu com todos nós aqui que nascemos já em uma família disfuncional. Então você cresce como uma planta que murcha por não receber a luz solar. Então você vai crescendo desesperado para receber a menor demonstração de afeto que você possa conseguir de alguém. Você cresce e se relaciona com outras pessoas narcisistas e aceita o que você não merece, porque nunca te foi ensinado a aceitar o que você merece. Daí você vive uma vida inteira aceitando migalhas porque você acha que é isso que você merece. Porque nunca te foi ensinado nada diferente. Como você nunca recebeu nada de bom dos seus pais narcisistas, você prefere aceitar qualquer coisa do que não ter nada. Então você se torna um adulto aparentemente normal, mas no seu espírito, na sua alma, você está aleijado pela indiferença que você sofreu a sua vida toda dos seus pais, da sua família. Então a alma de uma criança, ela começa a ser quebrada desde a infância, quando ela nasce já em uma família disfuncional. De tanto ela ouvir que ela é inútil, que ela é burra, que ela não serve para nada, de tanto ela ouvir que ela é preguiçosa, de tanto ela tentar e tudo que ela tenta é em vão. Porque tudo que você faz é descartado, tudo que você faz é invalidado, até que você desiste de fazer tudo. Então, por causa do abuso que você sofreu, você cresce sem conseguir criar vínculos, sem conseguir fazer amizades por causa do abuso que você sofreu, e isso é usado contra você. Então você é abusado de novo. Eu digo isso porque isso era falado para mim o tempo todo. Tá vendo? Olha só, seus irmãos, todo mundo tem um monte de amigo. Agora você não tem ninguém. Por quê? Por causa da sua personalidade, do seu jeito. Você é muito chata, muito difícil de lidar. Por isso que ninguém quer estar perto de você. Porque você é insuportável. Então você é abusado por causa do abuso que te causaram e a sua reação ao abuso sofrido é usado contra você de novo. Você é abusado 2 vezes com o mesmo abuso. Então, diante disso, de tudo que a gente sofreu a nossa vida toda na mão de pessoas abusivas, como honrar pai e mãe, que só trataram os filhos com crueldade e manipulação e controle excessivo? Primeiramente, a Bíblia não cita em lugar nenhum que você deve honrar pais e mães abusivos. Deus fala para você honrar pai e mães amorosos. Deus fala que você deve honrar pai e mãe quando o seu pai ou a sua mãe honram a Deus. E quando os nossos pais honram a Deus, nossa honra para eles tem que ser dada livremente e com alegria no coração. A honra que os filhos têm que dar para os pais não é para o benefício próprio deles. A honra que os filhos têm que dar para os pais não é para os pais explorarem os filhos. É para os pais educarem os filhos com amor, que é para que os filhos cresçam e obedeçam a Deus. E nós não fomos criados com amor. Nós não fomos criados com os nossos pais operando pelo Espírito Divino. Nós fomos criados no caos.
Então, se nós não fomos criados com amor, com respeito e com proteção, como a Bíblia prega, a nossa obediência e a nossa inocência era usado contra nós para nos escravizar. A nossa bondade de coração era usada para o egoísmo dos nossos pais. Então, esse mandamento, honrar pai e mãe na Bíblia, não se aplica a pais abusivos e narcisistas. Eles só usavam isso para nos controlar, para nos manipular, para a gente obedecer e fazer o que eles quisessem. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 diz: os pais devem tratar os filhos da mesma forma que desejam ser tratados e dar-lhes um exemplo que esteja à altura de um santo de Deus. Pais, procurem honrar seus filhos, criem-nos na doutrina e admoestação do Senhor. Ensina-lhe a verdade e não o erro. Ensina-nos a amar e servir a Deus. Então, a maioria de nós, bodes expiatórios, não foi criado na verdade. Nós fomos forçados a reprimir a verdade. Nós tivemos que caminhar na mentira nossa vida inteira, se escondendo atrás do trauma. Então, nós não fomos criados na doutrina do Senhor. Estava mais para a doutrina da oposição do que para a de Deus. Porque um ambiente hostil, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de caos, de estresse, um ambiente cheio de fofoca, de calúnia, de intriga, isso não é de Deus, na minha opinião. O ódio, a ira, era visivelmente instalado, a rivalidade era visível, nós éramos colocados uns contra os outros. E tudo isso a troco de nada, porque a gente era criança e não entendia nada. Então, os nossos pais, eles não foram um exemplo da doutrina de Cristo para exigir de nós respeito. Porque eles exigiam o nosso respeito, mas não nos respeitavam. Eles queriam que nós os honrássemos, mas não nos honravam. Porque nós fomos adestrados mentalmente desde cedo a servir a eles e não a servir a Deus. Nós fomos adestrados desde pequenininhos a nos humilhar para eles e não para Deus. Nós fomos ensinados a idolatrá-los desde cedo e não a Yeshua. Então, assim, essas vontades da carne, esses prazeres mundanos, a idolatria, tudo isso já foi nos ensinado desde pequenininho. Por isso que muitos de nós se perdeu por aí. Se perdeu pelo mundo, entrou no caminho errado, foi no lugar onde não devia. Nós não tivemos pais que nos guiassem na vida. Nós tivemos que ser o nosso próprio guia. E verdade seja dita, né? Nós nunca fomos honrados, nós fomos abusados, negligenciados emocionalmente. Nós fomos abusados espiritualmente, muitos abusados fisicamente, sexualmente. Então a nossa alma vem sendo quebrada desde a nossa infância. No livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: a fúria é cruel e a ira impetuosa. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 4 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês podem ir no capítulo 19, versículo 11 e no 29, versículo 25 também. Então, se um pai e mãe, né, quer controlar e dominar um filho, a Bíblia, no caso, diz que você tem que dominar e controlar a si próprio primeiro. Você não pode exigir isso do outro se você não se controla, se você não tem o domínio de você mesmo. Então, quando os pais tentam controlar loucamente os filhos não vão se sujeitar livremente a eles. Porque nós fomos forçados a fazer tudo que nós não queríamos a nossa vida toda. Porque pais nunca devem forçar os filhos a fazer nada, os pais devem orientá-los, dando conhecimento aos filhos à medida que a mente dos filhos esteja preparada para receber aquela informação. Então, os pais têm que orientar e educar os filhos amorosamente, através da fé, ao invés da vara. Na minha época, era cipó, era chinelo, cabo de vassoura ou qualquer coisa que atingisse. Infelizmente, né, a maioria de nós cresceu sem vontade própria. Eu cresci sem vontade própria até um certo nível. Chegou uma época que eu me irritei, eu cansei de tudo, eu falei, não, agora não dá mais, eu vou ter que me rebelar porque não está dando certo isso. Fui muitas vezes também forçada a pedir desculpas por coisas que eu nem tinha conhecimento, por coisas que eu nunca fiz. Eu era obrigada a pedir desculpa para algum dos meus irmãos por coisas que eles fizeram. Então, assim, nós não fomos
sujeitados aos nossos pais livremente. Nós somos forçados. Porque o temor, o medo era tão grande que eles colocavam na gente que a gente tinha medo das consequências. Porque no fundo, a gente sabia daquela capacidade demoníaca que estava operando ali. A gente via o furor, a ira, a fumaça saindo das ventosas. E a Bíblia também fala para os pais criarem os filhos com amor e reverência ao Senhor. Fala também para observar o gênio e o temperamento de cada um e tratá-los como tal. Tratá-los adequadamente. A Bíblia também fala para os pais ensinarem aos filhos a amá-los e não a temê-los. Fala também para os pais não educar e disciplinar os filhos quando eles estiverem tomados pela ira. Então, por tudo isso, a forma que nós somos criados vai totalmente de contra o que a Bíblia prega. Porque a nossa base de criação foi pela ira, foi pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós somos ensinados a temer, a não confrontar, a aceitar todo o abuso. Nós somos disciplinados puramente pela ira. As nossas diferenças, o nosso temperamento, a nossa personalidade, pouco importava para a nossa família disfuncional, desde que a gente obedecesse, que a gente fosse ali um robozinho. Nós tínhamos que não sentir e não expressar nada. Então, se você parar para pensar, tudo que nós passamos na mão de pessoas narcisistas, seja elas quem forem, vai totalmente de contra os mandamentos de Deus. Não só esse, de honrar pai e mãe. Porque elas não estavam operando no Espírito Divino. E o que elas fizeram contigo, elas não fizeram para ti, elas fizeram para Deus. Todo o mal que pessoas narcisistas fizeram para nós, não fizeram para nós. Elas fizeram mal para Deus. Elas fizeram mal para elas mesmas. Como a palavra já fala, você tem que se afastar dali. Você tem que se afastar desse ambiente, se afastar dessas pessoas e entender que a sua missão ali já se cumpriu. Porque você tem que primeiramente honrar você, honrar a sua história, honrar as suas dores. Porque se você não se honra, você também não consegue honrar ninguém, muito menos a Deus. Você tem que entender que seus pais, seja ele pai ou mãe narcisista aí, ou sua família inteira, você tem que entender que eles foram tratados da mesma forma na infância deles ou pior. Você tem que entender que eles não estão conscientes deles mesmos e tudo que eles fizeram com você foi uma válvula de escape da raiva, do ressentimento que estava guardado ali dentro deles pelos pais deles. Toda pessoa narcisista já vai pagar pelo que elas fazem com as pessoas, sendo da forma que elas são, não experienciando a vida da forma que você experiencia. Você quer castigo maior que isso? Para mim não há castigo pior que esse. E mesmo que nada justifique o que eles fizeram com você, o comportamento abusivo deles, o que você pode fazer é buscar por Deus. Pedir ajuda a Deus para que Ele te ajude a limpar o seu coração, te ajude a perdoar. Para que a sua alma e o seu espírito não se tornem gradualmente envenenados pela amargura, pelo ódio, pela raiva. Quem já é assim são eles. Porque é possível sim a restauração da sua alma, é possível sim curar o seu coração. Se você sente que você não consegue sozinho, você tem que pedir ajuda de Deus. E se você sente que você não consegue carregar a sua cruz sozinho, você tem que pedir a ajuda ao Pai, a Jeová. Se você está sentindo que esse trauma está pesando muito sobre a sua vida ainda, que você não está conseguindo se libertar do narcisismo, leia Marcos capítulo 6, versículo 11. Leia o Salmo 70 também. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 11, diz: E tanto vos não receberam, nem vos ouviram, saindo dali, sacudi o pó que estiver embaixo dos vossos pés, e em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, o que Deus está propondo aqui? Que os discípulos saiam desse lugar que não acolhem a palavra em paz. Deus está convidando os discípulos a sacudir aquilo que sentirão quando foram rejeitados, para que saiam daquelas casas em paz, sem rancor, sem desprezo, sem ressentimento, porque assim eles terão cumprido a missão e a fé deles não será posta em discussão. E Deus convida você para fazer o mesmo.
Você tem que sacudir o pó da desilusão. Você tem que sacudir o pó da rejeição, da exclusão, do maltratamento. Você tem que sacudir o pó do abandono. Sacudir o pó do apego que não é saudável. Sacudir o pó do cansaço. E sair da casa dos seus pais narcisistas, de perto da sua família disfuncional, em paz, sem ódio no seu coração. Sair em paz por você não ter alcançado o objetivo da boa nova. Só assim você vai conseguir retomar a estrada da sua vida com esperança, com fé, com coragem e se reconstruir de novo. Ser uma casa nova, edificada em Cristo, que ninguém nessa vida terrena vai conseguir te derrubar. Em Mateus capítulo 10, versículo 40 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Rejeitar os apóstolos, rejeitar verdadeiros profetas, é rejeitar o próprio Cristo, é rejeitar o próprio Deus. Quando eles sacudiram o pó dos pés, estavam dizendo que eles levaram a bênção, porque eles não quiseram. Eles preferiram caminhar em rebeldia. Você tem que entender que estando ali, você já cumpriu a sua missão. Você sai dali, a sua missão já foi cumprida. Então você tem que entender que quando você estava ali com a sua família disfuncional, a sua missão estava se cumprindo, mas chega um momento que você tem que se remover, porque a sua missão já foi cumprida. Você fez o que pôde, você fez o que estava ao seu alcance. Infelizmente, você não conseguiu nenhuma resposta positiva. Você não conseguiu receber amor, você não conseguiu receber aprovação. Porque isso foi uma bênção disfarçada. Deus estava te mostrando quem todos eles são. Por isso Deus esconde o seu valor dos seus próprios inimigos, para que você veja quem eles são primeiro, antes deles te verem. Deus faz isso para te proteger. A nossa salvação, ela é individual. E o princípio de ser rejeitado e negligenciado é saber a hora de parar. É sacudir o pó do sofrimento, da dor, do passado e seguir a sua jornada sozinho, com esperança, com fé, com sentimento de gratidão de dever cumprido, com a sua mente, com seu coração e as suas mãos limpas. Então aprenda a perdoar, porque o oposto do perdão é a punição, a condenação, o castigo. Se você não sacrifica certas coisas na sua vida para você receber e dar espaço para o que Deus tem para você, o que você quer, o que você deseja e muito mais, porque Deus dá além daquilo que a gente pede, o que você merece e o que você deseja e o que Deus tem para a sua vida, tudo isso se torna um sacrifício. Então, perdoar é preciso.